Aqui no Brasil, muitas vezes a gente fica ali com a sensação que a justiça não é justa. E foi justamente o que aconteceu em Minas Gerais, onde o Tribunal de Justiça inocentou um homem de 35 anos, acusado pelo estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos. O desembargador responsável alegou que o réu e a vítima mantinham um vínculo afetivo consensual com o consentimento da mãe da criança. A repercussão do caso fez o Conselho Nacional de Justiça abrir uma investigação sobre os procedimentos do desembargador. E aí, no fim das contas, o magistrado voltou atrás, ele aceitou o recurso do MP e aí determinou a condenação do réu a uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão. A mãe da menina também teve a sua condenação restaurada. É uma notícia de embrulhar o estômago, não, Cíntia? É uma notícia estranhíssima, horrorosa, mas até juridicamente eu quero ouvir aqui a nossa especialista em processo penal, porque como é que ele mudou isso em embargos? Para que a população que está nos assistindo possa entender, o recurso de embargos ele tem como finalidade assim, esclarecer um equívoco, uma contradição que tenha, e não para reformar totalmente. É claro que como o processo é sigiloso, a gente não teve acesso. Então, faço aqui a ressalva de que eventualmente posso estar falando alguma coisa que está lá e a gente não viu, mas a priori é muito estranho. Então, começa juridicamente nesse sentido. E, por outro lado, a decisão em si, né? Porque como é que você vai relativizar que uma pessoa com 35 anos possa ter um relacionamento com a menina de 12, alegando o que quer que seja, isso não configura estupro, é um absurdo. E que outros casos também, né, outros casos, 58 pelo menos em tese, já foi discutida para tentar absolver esses acusados. E aí tem uma questão, né, Priscila, o motivo também pelo que ele recuou, porque veio à tona uma denúncia de abuso quando o sobrinho tinha 14 anos. Sim, Danúbia, só piora. Não tem aquele meme, só piora. São 4 denúncias contra ele. Só piora em que sentido? É tão tumultuado para a gente explicar para a nossa audiência. Eu fiz aqui até um passo a passo para ver se eu consigo. Primeiro, ali rasgou-se o Código de Processo Penal, inevitavelmente. Isso porque, como aqui bem colocou a Cíntia, quero ser bem didática para a nossa audiência, para não ser cansativa, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. Os embargos de declaração que foram opostos, né, ali pelo Ministério Público, eles precisavam que o desembargador falasse, olha, não foi falado isso ou foi falado aquilo. Entretanto, excepcionalmente, os embargos de declaração eles podem ter o que nós chamamos de efeitos infringentes. O que seria isso? Eu teria um voto que não é unânime, como foi, porque teve um voto de uma desembargadora que foi, né, contrário, obviamente, e aí a infringência faz com que se convença os demais, e aí sim, ouvindo-se a turma ou a Câmara, como é o caso, aí muda-se os votos. Mas só que ele não fez isso. Ele deu infringência com uma decisão monocrática, sem ouvir, né, as pessoas, colocou ali a prisão preventiva da mãe dele, não estou questionando o certo e o errado, estou apenas aqui inicialmente falando processualmente esse erro e obviamente que isso deveria ter sido feito no voto quando foi julgado pelos pares, né? Agora, ou em recurso propriamente feito para isso, porque no processo penal a gente tem recurso específico para cada decisão. Então, quanto a isso acho que certamente, eventualmente será derrubado. Agora, a gente precisa lembrar o que a gente chama de distinguishing, que é isso. O Código Penal, Danúbia, ele traz a questão da vulnerabilidade da criança e não discute se está namorando com pessoas próximas ou perto, ou se já se relacionou anteriormente, ou se ela... É indiscutível que menores de 14 anos, eles têm uma situação de vulnerabilidade presumida. Então, não importa se ela quis, se ia ganhar a cesta básica, se a mãe deixou, não importa, né? Então, a questão da vontade aqui da criança não prevalece. E aí, por vários cenários, eu nem vou entrar nessa questão para não se estender. Mas aí, o que acontece? Quando ela fala que a menina tem 12 anos e que tinha um relacionamento familiar com essa pessoa, o STJ, né, a sexta turma, inclusive, já tinha uma decisão nesse sentido. Por quê? Porque se construiu uma questão familiar e tinha criança. E naquele julgado ao qual eu me refiro, né, para poder fazer base e ir ao encontro do que foi falado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é no sentido de que, já que havia uma criança, havia uma família constituída, prender o pai seria, e não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, apenas para esclarecer e deixar muito, né, a pratos limpos, o que se chegou, não sei se foi exatamente nisso. E aí, para finalizar, o que o STJ fez? Olha, já para não perder o pai, para ser preso a mãe, vamos então deixar essa constituição dessa família. E com relação à mãe, que eu fiz esses 3 pontos, Danúbia, que eu acho que eles são extremamente relevantes. Por que se coloca a mãe nesse cenário? Quando a pessoa tem o dever legal de impedir o resultado, ela não precisa realizar aquilo que é feito pelo
estuprador, no caso. Se ela pode impedir, ela deve, ela responde por aquilo que foi causado pela pessoa que ela não impediu. Então, como a mãe podia, me pareceu, não sei, não conheço os autos, como a Cíntia colocou, é segredo de justiça, né? O Código Penal exige isso. Se a mãe podia impedir, e podia porque ela dizia que ele entregava a cesta básica para a mãe, então havia ali a possibilidade de impedimento com o devido respeito. Então, ela responde pelo resultado causado por aquele cenário que ela deveria impedir. Por isso que a mãe foi colocada nesse cenário, Danúbia. Quer dizer, a filha vale uma cesta básica. E me parece que ela já tinha tido, só para finalizar, um outro relacionamento com uma outra pessoa, e ela disse que naquele outro relacionamento ela também ganhava, a mãe ganhava uma cesta básica. E isso foi até colocado também em discussão, porque ela já tinha outros relacionamentos, até porque ela não era mais virgem. Então, não vem ao caso. Vários absurdos, não, Lisiane? Queria que você fizesse uma análise disso, até pensando nessa questão do machismo. Apenas uma mulher que votou contra, e aí quando a gente para pensar o motivo que ele volta atrás. Então, assim, esquecendo toda a questão jurídica mesmo, as razões pelo qual ele voltou atrás também, e só uma mulher vota contra. Mas a gente também não pode esquecer a questão da técnica. Ele é um desembargador, gente. Ele é uma pessoa do direito, uma pessoa que, tecnicamente, tem notório saber jurídico. Como que uma pessoa vai contra a legem nesse grau? Né? O artigo 217A é muito claro, né? Menores de 14 anos, a gente presume-se o estupro. Ah, mas a menina já iniciou a vida sexual, mas a menina já tinha tido uma situação aí semelhante à união estável. Não existe. É presumido. Ah, mas a minha irmã foi... Não, gente, é presumido. É presumido o estupro nesse caso, né? Então, como que um desembargador, ele chega nesse ponto de ignorar completamente o Código Penal? Uma coisa que me chama muita atenção também, agora até saindo um pouco do direito, e se fosse o inverso? Será que chocaria também, assim, a sociedade? Né? Será que o discurso ali dele seria o mesmo? Se a gente tivesse um menino de 12 anos vivendo num relacionamento ali, vou falar marital, mas não tem nem como isso ser marital, com uma mulher de 35 anos, gente. É chocante em qualquer gênero isso. É chocante enquanto menino, é chocante enquanto menina, porque a gente presume, e isso é uma presunção jurídica, claro, mas a gente presume que abaixo de 14 anos, por mais desenvolvido que seja esse adolescente, essa criança, enfim, ela não tem escolha, ela não consegue ter uma racionalidade perfeita e completa de escolher. Não, eu quero ficar aqui nesse relacionamento. Né? Eu acredito que essa menina não tinha engravidado. Não. Né? Não. Uma tragédia a menos aqui. Né? Mas imagina numa situação que, se não viesse à tona e essa menina começasse a gestar, né? A partir dos seus 13, 14 anos, enfim... É pior ainda. Mas você sabe que eu estava ouvindo você falar, pensei uma coisa rapidinho, desculpa te interromper, quando você fosse um menino, do jeito que a sociedade tem um machismo, era capaz de achar ainda bonito, porque o menino, nossa, que macho com 14 anos, com uma mulher, 12. Era capaz de não ter chegado, 12 que fosse, 12, era capaz de não ter chegado nem em denúncia, porque a sociedade, e eu tô falando que eu acho um absurdo também, mas é capaz de que ninguém falasse nada, sabia? Porque seria, nossa, como ele é macho. 12 anos é muito criança, lógico, é absurdo, gente. É estupro, é estupro. Não tem discussão. E ele utilizou, né, na avaliação dele, até a própria juíza que votou contrária, que foi a única que votou contrária, ela fez uma declaração também explicando o voto dele, explicando a decisão dele, de ter utilizado o distinguishing, que avaliando esse caso como um caso à parte, né, um caso que fugiria da qualificação de abuso, né, sexual, de vulnerável, estupro de vulnerável, por conta desse contexto que é particularizado em relação aos dois. Que tudo que foi dito aqui, que a gente entende que, assim, não faz sentido, né? Não faz o menor sentido para você ter uma conduta legal dessa, você tem que ter intenção de ter, porque está muito clara a decisão correta a partir do Código Penal, a partir da lei e da nossa, né, estrutura jurídica formal. Então, é muito absurdo, e mais absurdo ainda, no meu já emendando aqui, foi que um primo de segundo grau dele denunciou, entrou com uma denúncia relacionada ao primo de segundo grau da família, porque quando ele tinha 14 anos, esse mesmo desembargador tentou, né, assediá-lo sexualmente, ele conseguiu sair da situação, mas
com a situação acontecendo agora e toda a mobilização da sociedade, é por isso que ele voltou atrás na decisão dele. Não foi porque ele reviu a sua conduta e fez uma análise de consciência, entendendo que ele estava gerando na sociedade um mal muito maior do que ele possa imaginar para o futuro dessa criança e da sociedade como um todo. Porque vira um precedente, Um precedente. Né? Abre um precedente. Abre um precedente, cria um espaço de conivência em relação a esse tipo de abuso e não me surpreendeu quando o primo de segundo grau dele veio à tona dizer que ele mesmo tinha cometido uma espécie, ou tentado cometer esse mesmo crime. Aí você percebe, né, como a justiça, ela é importante, ela constrói ou ela destrói a sociedade. Sim. Porque anos de conquistas que nós tivemos nesse sentido para colocar isso na legislação, para ter proteção de jovens e crianças, quase aí sendo jogado do lixo, e teve que um primo de segundo grau ir lá para reforçar que a conduta dele com certeza não era apenas um erro técnico, também é um erro moral. Mas né? Como a sociedade, né, também está falando isso, como mostra como a sociedade e a imprensa tem força também. Exatamente isso. Sem dúvida. Porque tudo isso aconteceu, a semelhança do que aconteceu no caso do Orelha, por exemplo, tudo porque a mídia se movimentou. Do Felca. Então é importante isso. As redes sociais, né, Cíntia, às vezes a gente reclama aqui, vai falar de regulação das redes, temas super pesados, os problemas que a gente tem de crimes digitais, de, enfim, abuso sexual infantil online, que é gigantesco também, mas nessa hora eu pego e falo, graças a Deus que a gente tem isso, porque imagina isso tá acontecendo ali numa ilha isolada em Minas Gerais e ninguém conseguir, né, ter acesso ao que está acontecendo para frear a tempo de mostrar que isso vai contra a evolução da humanidade, assim, não dá para tolerar.